Shalom, shalom amados. No vídeo de hoje vamos falar da letra Shin e seus significados. A letra Shin é a 21ª letra do Aleph Beit, o abecedário hebraico. E a sua forma é esta sua grafia, né? Nós temos como se fosse uma chaminha com 3 pontas, ou também semelhante a uma coroa de um rei. Para isso nós vamos nos valer da Torá Shebe'al-Peh, a Torá oral. Ela inclui todas as interpretações e conclusões que Adonai revelou a Moshe para a correta interpretação da Torá escrita. O próprio Adonai explica a Moshe como é o Aleph Beit, o significado das letras. Então, os sábios de Israel vão atribuir ao próprio Eterno a maioria do entendimento que nós temos hoje. A Torá oral ensina, entre outros, o Shin como constante, mudança e retorno. Veja só, a letra Shin significa essas 3 coisas, entre outros significados, como dente, ano e assim vai. Mas nós vamos nos ater no estudo de hoje nesses 3. Eu quero que vocês memorizem isso, porque no final do vídeo nós vamos voltar aqui. Mas eu pergunto, como pode uma letra significar algo constante e essa mesma letra significar o oposto dela mesma? Porque o oposto do constante é aquilo que muda, é a mudança. E o oposto da mudança é aquilo que nunca muda, o constante, né? Então nós temos aqui um mistério maravilhoso, ok? Mas vamos caminhar. Bom, o Shin é formado por 3 linhas, representando 3 colunas. No judaísmo tem muito disso, tá? E o Shin é extremamente significativo porque ele tem exatamente 3 canais aqui, ó, 3 linhas. Você pode chamar também de 3 colunas. O Shin a gente sabe que é uma letra que representa o próprio Adonai. Adonai é o nosso El Shaddai, começa com Shin a palavra Shaddai. Também é o guardião de Israel, Shomer. Então, o Eterno tem suas 3 colunas no judaísmo, aonde ele se comunica com a humanidade, trazendo entendimento da sua Santa Torá, a sua vontade revelada. Então, Adonai é apresentado por 3 também degraus. Ele também é representado, como falei, 3 colunas e 3 naturezas. A natureza de um pai, Adonai é um pai amoroso. A natureza de uma mãe, Adonai é uma mãe que amamenta, que cuida, que sustenta os seus filhos e ensina. Adonai é também o filho da salvação, o filho da bênção, o filho da revelação de Mashiach, o seu filho amado, enfim, ok? Então são 3 formas do mesmo único Adonai, que é Errad, tá? Porém, nessas linhas distintas que apresentam o seu único reinado, o seu único caráter estável, seja quando ele se comunica em forma de pai, de mãe ou de filho. Adonai também aparece em 3 Gaunim, a manifestação ou emanação do Eterno como Pai, como Filho e como Espírito, mas os 3 são um só. Como o Shin é uma só letra e cada uma das suas vertentes aqui é apenas uma parte da mesma letra, ok? Se você precisar compreender melhor esse conceito de Errad, eu aconselho que você assista o nosso vídeo aqui no canal, que é intitulado Trindade ou Tripartite. Assista esse vídeo, vai te ajudar bastante nesse conceito Errad de Hashem, ok? Então veja bem, é maravilhoso. A letra em si tem o formato de uma coroa, porque representa o reinado de Hashem, o Deus único de Israel. Então esse é o Shin, é a coroa de um rei. A coroa em hebraico é Keter. No reinado, que é a coroa do nosso rei, no caso de Adonai, é um rei que revelou para nós a sua vontade, seu intelecto e as emoções. E que também foi o espelho da imagem para a criação do homem, que possui por sua vez na natureza dele vontade, intelecto e emoções. No caso do Keter divino, sua vontade é além do intelecto humano, atinge uma dimensão suprarracional. Nós temos leis que são compreensíveis, leis que nos dão identidade, que trazem festas, memoriais de grandes milagres que o Eterno fez, mas nós temos leis que são além do intelecto. Nós não entendemos porque Adonai nos pede. Nós fazemos porque o amamos.
e porque Ele nos pediu, apenas isso. Isso é maravilhoso. Olha a gemátria da palavra Keter. Aqui você tem Kaf, vale 20, Tav, vale 400, e Uresh, vale 200. A sua gemátria é 620. O que teria a ver a gemátria do nosso rei com a coroa e com a mensagem de hoje? Keter, que traz a vontade, intelecto e as emoções, ele emana para nós, diz os sábios, 620 raios de luz que são enviados ao mundo através das 3 linhas ou 3 canais. Está vendo aqui no Shin, representando 3 linhas e 3 canais do Shin, contendo sua vontade, intelecto e emoções divina, reveladas em 613 mitzvot da Santa Torá e mais 7 leis rabínicas que totalizam 620, o mesmo que a gemátria de Keter, coroa. O seu reinado é perfeito, é maravilhoso. Essas 7 leis rabínicas são regras de Adonai para não interpretarmos errado a Torá escrita, ok? São as que foram, assim podemos dizer, entendidas pelos sábios como sendo parte integral da própria Torá, né? Porque sem elas você não vai compreender de maneira correta as Escrituras. Então você tem um paralelo do reino completo de Hashem em 620 raios de luz que revelam em cada um desses raios a vontade, o intelecto e as emoções divinas do nosso rei, para que possamos participar do seu reinado de maneira agradável a ele. Maravilhoso isso, amados, maravilhoso. Veja, o valor numérico do Shin é 300. Sabemos pela Torá, Shebealpé, o número 100 representa a perfeição, ok? A tradição de Israel deixa claro que 100 é perfeição. No mundo acadêmico, acertar 100% de um exame é considerado perfeição. O Shin representa as 3 gaonins da comunicação divina como perfeita em cada uma dos seus canais. Veja que maravilhoso. O pensamento do Eterno é um pensamento comunicado ao homem em sua Torá perfeito, com 100% de perfeição. A fala do Eterno, não há pecado em sua boca, não há erro, não há engano, não há mentira. O Eterno é emet, é verdade. Sua fala é 100% pura e verdadeira. E também a ação do Eterno é uma ação de amor, de misericórdia, resgate e graça, Hesed. Então, é uma ação 100% edificadora. Ela é 100% digna de ser copiada, imitada. Nós temos que andar da mesma forma que Hashem anda. Ser da mesma forma que Hashem é em pensamento, fala e ações. Isso atinge a perfeição. Por isso que cada braço do Shin representa 100. E a letra Shin no total representa 300. Entende? Maravilhoso, amados. Perfeito. Simétrico. E não para por aí. O Shin representa também o dia da expiação, Yom Kippur. Veja, aqui nós temos a palavra expiação em hebraico, que é kaper. De novo a gemátria, você tem aqui o kaf valendo 20, o pei valendo 80 e o resh valendo 200. Total 300, olha que interessante. Então há uma ligação direta da expiação da palavra kaper com Shin, porque Shin também é 300. Alternativamente, se a letra Shin é escrita, como que se escreve Shin? Um Shin, Yud e Nun. A sua gemátria é 360. A gemátria muda de 300 para 360. Veja, aqui. O mês médio tem 30 dias e 12 vezes 30 são 360, exatamente. Assim, a expiação de Yom Kippur, onde Shin é 360, tem um efeito sobre o ano inteiro. Tem o ano de uma média de 360 dias, ok? Isso é a média. Tá? Por quê? Porque a expiação que o Eterno faz para o seu povo, ela é válida e se mantém por todo esse período. Por isso que o Eterno instituiu o dia da expiação uma vez só por ano.
relembrando toda a casa de Israel em jejum e oração de como elas devem viver, essas pessoas, diante do reino de Hashem. Maravilhoso, não? Então o Shin é algo extremamente significativo e que nos chama à perfeição. Porém, aí temos um problema. Por que nós temos um problema? Adonai é santo e nós não somos santos. Adonai é justo e nós não somos justos. Então, como podemos estar servindo ao rei, coroados por ele, com a justiça e com a vida 100% em pensamento, fala e ações, se nós não somos perfeitos? Por que o problema? Olha aqui. O Tanar fala, e isso é judaísmo puro, capítulo 7, versículo 20 de Eclesiastes, o seguinte: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que não saiba fazer o bem sem jamais ter pecado. Não existe. Isso é judaísmo raiz. Não há ninguém que nunca pecou. Isso é fato. Quando chega o dia da expiação, o sumo sacerdote tem que primeiro fazer expiação pelos seus próprios pecados, para depois fazer expiação pelo povo. Ou seja, se até o sumo sacerdote não está isento dessa regra, quem dirá os demais? Porque o sumo sacerdote é o anjo da casa de Israel, é o mais elevado espiritualmente falando, ele é considerado até como filho de Hashem. Como pode? Ele tem que fazer expiação pelos seus próprios pecados. Baruch Hashem. Então, não dá para nenhum homem normal, segundo a regra do judaísmo, ele assumir essa posição de sumo sacerdote eterno. Por isso que a Torá oral ensina, entre outros, que o Shin como constante mudança e retorno. Veja bem, o próprio Eterno, que é Davar, a palavra, ele prepara um corpo para si. Quando ele entra no corpo, há uma mudança. Porque ele deixa a forma transcendental e habita em forma corpórea. E depois ele retorna à forma transcendental em todas as coisas. Apesar de ter para si o corpo de Mashiach como o templo eterno. Perceba, o Eterno cria o mundo com o desejo de habitar dentro do mundo, morando conosco. Porém, para ele morar conosco, ele precisa de um templo. O Eterno vai habitar na sua própria casa, o seu templo sagrado, o Mishkan sagrado. Mas o Eterno revela em todo o Tanar e na Santa Torá que ele não vai habitar no templo feito por mãos de homens. Então não poderia ser a casa de Israel, o país de Israel, que ia fazer esse templo, que será uma morada perpétua para Hashem. Então, qual é esse templo? É o corpo de Mashiach. O corpo feito pelo próprio Rua de Adonai e inserido como a primeira inseminação artificial sobre Miriam. E aí todos que creem na mensagem de Yeshua como sendo o nosso Mashiach, que é o nosso caso, vai ter uma vasta quantidade da palavra bíblica, trazendo uma harmonia perfeita com o judaísmo antigo. Repare, para essa obra foste chamado, pois Yeshua HaMashiach também sofreu por nós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Baruch Hashem. Olha que maravilhoso. Yeshua, assim como o Eterno, tem pensamentos perfeitos, fala sem engano na sua boca, ações que não cometeram nenhum pecado. Aleluia. Baruch Hashem. Isso é extraordinário, amados. Ele faz, então, exatamente uma representação da coroa divina de Hashem, que traz sua palavra de maneira perfeita, da maneira alinhada como deveria ser. Veja, o Shin representa o dia da expiação, Yom Kippur. E olha o que mais podemos associar. Yeshua HaMashiach é a nossa capará, a nossa expiação. Kaper, né? Capará vem dessa raiz aqui, ó, Kaper, que é expiação. Quem é a capará? Quem é o cordeiro de Adonai que tira o pecado do mundo, senão Mashiach? Maravilhoso! Então Yeshua, pela expiação como cordeiro de Adonai, ele tem o potencial de atingir a perfeição do Shin, que representa o pensamento, a fala e a ação de uma pessoa diante da justiça da lei de Deus, perfeita. Ele não errou no que pensou, ele não errou no que falou, ele não errou em como ele agiu.
o pensamento fala de Yeshua é perfeito mediante a justiça da lei divina. E nós podemos esquadrear isso na Brit Hadashah de ponta a ponta. Você não vai achar Yeshua pregando contra o Santo Templo, Yeshua pregando contra as santas leis, contra o sábado. Yeshua guardava o sábado, Yeshua frequentava a sinagoga, Yeshua viveu uma vida sem pecado. Yeshua era a emanação de Hashem. E é pelos méritos dele, perfeito, o nosso sumo sacerdote perfeito, que ele pôde representar o Shin de Adonai, a coroa de Adonai na terra, o seu reino, e também pôde fazer expiação, não como um sumo sacerdote que precisa fazer sacrifício pelos seus próprios pecados, não, mas como aquele que morreu uma vez só de maneira perfeita, e sem necessidade de apresentar sacrifícios por si mesmo, pois ele era sem pecado diante da justiça divina. Tanto é que a sua morte foi por ele se declarar um com Hashem. Não foi pelo seu ensinamento. Está escrito no Brit Hadashah claramente. Yeshua não morre por causa dos seus ensinamentos. Ele morre porque ele se declara um com Hashem. Isso é maravilhoso. Veja um pensamento rabínico. O cordeiro, humilde por sua natureza, segue seu pastor. É completamente submisso à vontade de Deus. Como resultado, é usado como um sacrifício para ser um com Deus. Esta é a letra Shin, que une uma pessoa com Deus, Baruch Hashem. Então veja, este rabino está falando que é um propósito de união com Deus, a letra Shin. E o que a expiação faz de Yeshua HaMashiach? Exatamente te traz de volta, perfeito diante da justiça da lei divina, limpando os erros dos seus pensamentos, te purificando com o sangue dele, das suas palavras torpes, te purificando dos seus pecados em cada ação errada que você fez, e te deixando de novo 100% em pensamento, fala e ação, diante do reino divino, Baruch Hashem. Isso é maravilhoso, amados. Yeshua HaMashiach foi e é a pessoa perfeita, cordeiro sem pecado, como era exigido pela Torá. Por quê? Porque o Eterno estava falando constantemente que seu Mashiach seria uma pessoa perfeita, que possuiu e possui 3 linhas inabaláveis de vontade, intelecto e emoções, totalmente puras, ou 3 dimensões do seu exemplo no pensamento, fala e ação, que revelou 100% Adonai ao mundo, emanando em sua vida 620 raios de luz, com 100% de manifestação do caráter divino. Baruch Hashem, só Yeshua HaMashiach, para ter tamanha perfeita harmonia com as mensagens dos sábios de Israel, com a Santa Torá, com o judaísmo, porque ele é o rei de Israel, ele é judeu, ele não é um gentil. Podemos concluir então, amados, quando Yeshua HaMashiach viveu as 3 linhas do Shin de forma perfeita e inabalável no pensamento, fala e ação, ele ofereceu graça sobre graça, para que em seus méritos sejamos salvos e um com Hashem. Baruch Hashem! Louvado seja, pois só ele é, sempre foi e sempre será o único e verdadeiro Messias da casa de Israel. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.